este foi o modelo que prevaleceu. No Brasil, como se sabe, desde a primeira Constituição republicana vigorava o modelo norte-americano de controle incidental de constitucionalidade por todos os órgãos judiciais. Mas o controle de constitucionalidade torna-se verdadeiramente importante no Brasil a partir da Constituição de 1988, que manteve o controle incidental, mas expandiu notavelmente o controle por via das ações diretas, dos processos objetivos, notadamente pela ampliação dos legitimados ativos previstos no artigo 103. De modo que, sob a Constituição de 1988, houve um boom de controle de constitucionalidade que torna o modelo brasileiro muito peculiar, porque algumas das grandes questões controvertidas postas ao debate público no Brasil, elas chegam diretamente e rapidamente ao Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas. De modo que esta é a segunda grande transformação teórica. A jurisdição constitucional passa a desempenhar um papel de grande distinção no mundo de uma maneira geral e no Brasil de uma maneira muito particular. E a terceira e última mudança teórica, que revolucionou a prática do direito constitucional e do direito de uma maneira geral, foi o desenvolvimento de uma nova interpretação constitucional, de novas categorias para a interpretação constitucional. Aqueles elementos tradicionais da interpretação jurídica, gramatical, histórico, sistemático e teleológico, embora não estejam derrotados, eles se revelaram insuficientes para a interpretação constitucional e, neste âmbito da dogmática da hermenêutica constitucional, foram desenvolvidas ou aprofundadas novas categorias, como o emprego da técnica de cláusulas gerais, a normatividade dos princípios, o reconhecimento das colisões de normas constitucionais, sejam normas de princípios, sejam normas de direitos fundamentais, a necessidade da ponderação como técnica de decisão e a reabilitação da argumentação jurídica como fundamento de legitimidade das decisões criativas do Poder Judiciário. A nossa aula de hoje não versa o tema da interpretação constitucional e, consequentemente, eu não vou aprofundar essas categorias porque seria um desvio impossível. Mas gostaria de enfatizar que quem passou os últimos 20 anos sem estudar o direito, e especialmente o direito constitucional, não vai entender nada do que está acontecendo, porque as categorias mudaram, as pré-compreensões mudaram, e, portanto, quem não dominar essas novas ideias e esses novos conceitos não vai compartilhar da pré-compreensão e, portanto, não vai conseguir ter uma interlocução adequada. Pouco como uma passagem que li recentemente, em que a namorada virava para o namorado, um pouco rude a alegoria, mas ela é bem expressiva. A namorada virava para o namorado e dizia: "Você acha que eu tenho pouco peito?" E ele responde: "Não, acho que 2 está bom." Esta é tipicamente a situação em que duas pessoas estão falando a mesma língua, mas não estão dizendo a mesma coisa. Por quê? Porque a pré-compreensão do que estava sendo tratado era verdadeiramente diferente. Portanto, e aqui encerramos o segundo capítulo da minha exposição. O direito constitucional no mundo romano-germânico passou por um conjunto vertiginoso de transformações que tem como referência esses 3 grandes marcos. Um marco histórico, que no Brasil é a Constituição de 1988, um marco filosófico, que é o advento de uma cultura filosófica pós-positivista, e como marco teórico, essas 3 grandes mudanças de paradigma a que me referi. A força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de novas categorias para a interpretação constitucional. É neste universo e neste ambiente que se situam 2 fenômenos que muito marcadamente assinalam o direito constitucional no Brasil contemporâneo, que são a
constitucionalização do direito e a judicialização das relações sociais e das grandes controvérsias políticas da sociedade. Um fenômeno muito típico dessa era que nós vivemos no Brasil. Eu gostaria de começar pela constitucionalização do direito, identificando o significado dessa expressão. Constitucionalização do direito significa a irradiação dos valores, dos princípios e das regras da Constituição por todo o sistema jurídico. A expressão constitucionalização do direito não significa propriamente o fato de que a Constituição brasileira tem uma série de normas de direito administrativo, de direito penal, de direito civil, de direito processual. Essa é uma face do fenômeno. Mas eu aqui não me refiro apenas à vinda para a Constituição de normas do direito infraconstitucional. Eu me refiro ao fenômeno inverso. É a ida da Constituição ao direito civil, ao direito administrativo, ao direito processual, modificando o sentido e o alcance das normas desses domínios e, portanto, modificando o modo como estas normas são interpretadas. De modo que, nos tempos modernos, toda interpretação jurídica é interpretação constitucional e interpretam-se todos os ramos de direito conforme a Constituição. Isto vale, portanto, para o direito civil, para o direito administrativo, para o direito penal. E esses são os três ramos que eu gostaria de brevemente utilizar como exemplos. O direito civil foi talvez o que tenha sofrido mais intensamente o impacto da constitucionalização. O professor Paulo Bonavides tem uma frase feliz em que ele fala: ontem os códigos, hoje a Constituição. Frase que foi complementada pelo professor Eros Roberto Gal,